Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro depois do empate diante do São Paulo. Começou a preparação para o duelo diante da equipe do Bahia. É o jogo quinta-feira no Mineirão. Vamos falar sobre a previsão de público. Árbitro escolhido já esteve envolvido em polêmica no ano passado, hein? O Cruzeiro chegou a fazer reclamação na CBF sobre o mesmo árbitro. Centroavante, Ruandi Neno, cada vez mais próximo do retorno. Lateral, campeão com a seleção, passando a treinar com o elenco. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. E o Cruzeiro, ele está muito próximo de ter a volta de Ruandi Neno, porque hoje ele trabalhou com o grupo de forma integral. Nos últimos dias também. É mais um passo na recuperação do centroavante. Bolassi e Japa fazendo treinos físicos. Mas o Ruandi Neno está cada vez mais perto deste retorno. O atleta vem respondendo bem. Então a expectativa segue aquela de ainda neste mês de abril, dando tudo certo, ele seguindo fazendo esses treinos com o grupo de forma integral, ele vai voltar a ser relacionado e aí o técnico Leonardo Jardim vai ganhar mais uma ótima opção. É um centroavante diferente, muito bom no jogo aéreo, características aí que a gente não tem, né? Tanto assim no elenco. O Gabigol tem a sua particularidade, o Caio Jorge também tem a sua particularidade e o Ruandi Neno é um centroavante aí que o Leonardo Jardim quer contar. Muito em breve isso vai acontecer. Nesta terça-feira tem outra novidade no treino na Toca, o Cauã Prates. Informação que a gente trouxe, ele será a opção ali para a lateral esquerda. O Cruzeiro hoje tem o Kaique, lateral de origem. O Vidalba chegou a ser improvisado no setor também. O Marlon foi negociado com o Grêmio. E aí o Cauã Prates passa a treinar com o profissional na Toca da Raposa 2. E quem sabe já podendo ser relacionado, está em alta, é um garoto de muito potencial. Agora, recentemente, né, no final de semana, campeão do Sul-Americano com a Seleção Brasileira Sub-17. E é este aí, garoto, que o Cruzeiro tem apostado muito para ser ali uma opção legal. É novo ainda, mas tem um porte físico para aguentar e vai ser trabalhado para isso. Toda a sorte do mundo aí, que possa ser opção realmente. Quando não tiver o Kaique, na minha opinião, fez um bom jogo diante da equipe do São Paulo, enfrentou um atacante muito difícil de ser marcado e a resposta foi positiva do Kaique e o Cruzeiro então tendo aí o Cauã Prates passando a treinar com o elenco nesta terça-feira na Toca da Raposa 2. Sobre time, aí vamos aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Ele tem ainda terça e quarta para definir a equipe que joga contra o Bahia. O jogo quinta-feira, 9h30 da noite no Mineirão. E para este compromisso, a previsão de público acho baixa, né? E com sinceridade não acho que vai passar disso. O torcedor ainda está desconfiado. O Cruzeiro perdeu aquele duelo para o Mushuki Runa, campanha muito ruim na Copa Sul-Americana. No Brasileiro tá uma campanha bem honesta, vamos dizer a verdade, né? 2 jogos fora de casa, aquele jogo sendo prejudicado contra o Inter, 4 pontos conquistados. E aí o Cruzeiro trabalhando com uma previsão de público de 29 mil torcedores. Tem os setores abertos, roxo inferior, vermelho inferior, laranja inferior, amarelo superior e inferior. O torcedor pode comprar com tranquilidade no site ingresso.cruzeiro.com.br. Só da última vez que eu tinha visto, não tinha ingresso disponível do setor amarelo superior. Então o torcedor aí tá tranquilo para comprar ingresso. E bora lá, quem for tem a missão de empurrar o Cruzeiro, de cantar o tempo inteiro, como foi aquela atmosfera diante da equipe do Mirassol. Um fato que chamou a atenção é que o árbitro escolhido pela CBF, pela comissão de arbitragem, ele esteve no mesmo Cruzeiro e Bahia do ano passado. E o detalhe, o Cruzeiro chegou a ir à CBF por causa de um erro da arbitragem no entendimento do Cruzeiro, que foi um gol anulado do Caio Jorge.
porque teria tido uma participação do Vidalba no lance, o árbitro chegou a ir ao VAR, que é o Flávio Rodrigues de Souza, e ele vai apitar na quinta-feira. O Cruzeiro, obviamente, já está de olho nessa questão, a escala foi feita, mudou-se a equipe de arbitragem, né, a diretoria da arbitragem, então o clube está atento e vamos ver o que poderá ser feito. Não deve mudar o árbitro, mas é fato que o Flávio Rodrigues de Souza vem apitar no Mineirão e pressionado. Se no ano passado, um jogo contra o mesmo Bahia, o Cruzeiro ia fazer 2-0 e depois acabou levando o empate, por isso o clube foi à CBF e agora é ver o que vai acontecer neste duelo com o apito de Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Todo mundo de olho e bem atento. A equipe do VAR ainda não saiu e estamos de plantão aguardando. O Cruzeiro trabalha hoje de manhã na Toca da Raposa e segue a preparação para o duelo contra o Bahia. Pelo menos a expectativa inicial de pelo menos 29 mil torcedores. Jogo quinta-feira, 9h30 da noite, no Mineirão. O Cruzeiro quer fazer essa segunda vitória jogando em casa na competição nacional. Vamos ver como é que vai ser esse time do técnico Leonardo Jardim. Tem essa atividade importante hoje e ele conta com o retorno também para a zaga, que é titular absoluto ao lado do Fabrício Bruno, que é o Jonathan Jesus, cumpriu suspensão no empate por 1-1 com o São Paulo no Morumbi. Mas a boa notícia do Cruzeiro foi o Dineno, o argentino Dineno, trabalhando com um grupo de atletas. Jogador que se lesionou em agosto do ano passado e tem todo aquele processo de recuperação. É um momento muito difícil do atleta, que precisa parar tudo para essa recuperação, para a cirurgia dar certo. E o Dineno seguiu todos esses protocolos médicos do Cruzeiro. Além disso, ganhou massa muscular, está mais forte fisicamente, melhorou também a parte física dele e até para a performance isso vai ser importante. Jogador que tem uma característica diferente dos atuais atacantes que vêm sendo relacionados pelo técnico Leonardo Jardim. O Japa, ainda fazendo trabalho físico, tá nessa, né, de melhorar essa condição para que possa daqui a pouco treinar com os companheiros normalmente, assim como o Dineno. E o Bolacci, que foi ausência em São Paulo, não viajou por causa de um desconforto no joelho, um incômodo no joelho, seguiu ontem fazendo trabalhos também físicos. Vamos ver como é que vai ser o Bolacci pensando no jogo contra o Bahia. Acredito que não deve ser relacionado, não. Por falar nesse duelo contra o Bahia, então treino hoje de manhã, amanhã à tarde seguido de concentração e o duelo quinta-feira contra o time de Salvador. Deixa eu falar também sobre a programação do Cruzeiro, pensando no jogo contra o Bragantino. O jogo contra o Bragantino vai ser disputado no domingo, às 8h30 da noite, em Bragança Paulista. Então tem uma atividade sexta-feira na parte da manhã e no sábado na parte da tarde. E depois os atletas viajam para esse duelo fora de casa, fora de Belo Horizonte, contra o Bragantino, que o Cruzeiro recentemente jogou um amistoso também em Bragança Paulista. Em relação ao Marlon, agradeceu o Pedro Lourenço, foi apresentado no Grêmio, disse que leva o carinho do Cruzeiro, mas agora um jogador que vai treinar no time principal, o Cauã Prates, foi campeão sul-americano com a seleção sub-17, até atuou de zagueiro. É um jogador que faz várias funções e é muito elogiado pela base do Cruzeiro, pelo que ele vem fazendo no Cruzeiro. Tem um caminho muito grande a ser percorrido, com certeza, mas vai ser observado de perto pelo Leonardo Jardim. Agora, sobre o Dudu, acho que foi você que falou na jornada ontem, tem essa questão de que ele tem entrado como titular e normalmente é sacado ali com 70 minutos de jogo, né? 20 do segundo tempo, 25 do segundo tempo. Às vezes pode ter sido alguma coisa de cansaço também, né? Eu penso justamente isso, né? Pode ser, pode ser. É um cara que tá se entregando em campo e desses aí que comeram banco ontem, né? Ou que entraram no decorrer da partida, acho que é o que mais tem se destacado aí, né? Porque se tem alguma coisa de extra, que a gente não sabe, pode ser a parte física, por exemplo, né? Mas aí que é difícil da gente afirmar. Mas se for campo e bola, não se justifica. Não se justifica. E se for esse negócio do cansaço aí que você falou, que você sugeriu, então quinta-feira ele tá de volta, né? Se for o cansaço, quinta-feira ele tá de volta. Acredito que sim. Jogou menos tempo, tem todo esse período para recuperação. E aí, por isso que eu falei que eu tô muito curioso para ver o que vai acontecer.
ele falou que o Gabigol não jogou, que pra mim é uma... Mentiras sinceras me interessam, que não jogou porque era o jogo de transição, né? Então, teoricamente, jogando em casa, o Cruzeiro vai ter mais a posse da bola. Então pode ser que, por esse motivo, por essa explicação, o Gabigol voltaria pro time. Será que vai voltar? Então, tô acompanhando muito esse reality do Cruzeiro, viu? É o Big Brother na Toca da Raposa. O Cruzeiro me parece que realmente foi melhor do que nas últimas partidas. Agora, essa situação do Jardim, de botar a turma no banco lá, hein, cara? Eu olhei pra aquela escalação do Cruzeiro, tava chegando o Mineirão, falei, como assim, gente? Botou Dudu, Gabigol no banco, bancou todo mundo, cara. O William também, né? Sim, o William também, bem lembrado. Essas três que são as três impactantes, né? Porque você tinha ali mais alguém no meio campo que vinha sendo o Eduardo algumas vezes, né? Mas você não pode falar que o Eduardo era um titular desse time, né? Você tinha as forçadas, né? Que o Mateuzinho tá fora, acabou de fazer a cirurgia, o Jonathan Jesus estava suspenso. Então, no todo aí, foram umas 5, 6 mudanças, né? Mas de impactante que a gente começou a discutir mais foram a do William, que é um titular, teoricamente um titular absoluto, mas que oscilou muito. Contra o Mirassol foi bem, mas tem oscilado demais na temporada. Então, existe motivos para o William ir pro banco, ok? Fora que o Fagner não é o Fagner dos seus melhores dias, já tem mais de 35 anos, mas o Fagner, o melhor momento do Fagner, eu acho que o William nem vai alcançar, né? O William não vai ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Então acho que ele vai ter dificuldade, embora hoje eu preferisse o William do que o Fagner, por motivos óbvios, a idade, né? Sim. Mas você tem um Fagner no banco, o William tá oscilando muito, você coloca o Fagner até porque te devolve mais defensivamente, foi isso que ele fez. Acho que o Fagner fez um bom jogo. Com relação ao Gabigol, eu também não sei se eu faria essa alteração, mas eu entendo. Por quê? Ele queria um time mais sólido defensivamente. E ele conseguiu isso. Ele conseguiu isso de duas maneiras, colocando o Fagner na lateral, colocando o meio-campo com 3 caras que marcam. Aí é o Lucas Romero, o Lucas Silva e o Christian, que tem uma solidez maior. E você faz um time mais marcador na presença, sim, do Caio Jorge e do Wanderson, para que o Matheus Pereira fique mais à vontade. O Matheus Pereira não acabou com o jogo, mas já jogou melhor do que vinha jogando. Então eu entendo o fato dele fazer um time mais marcador e até entendo o fato do Caio Jorge estar nesse time. Até porque o Caio Jorge dificilmente joga mal, e ele entrega muito com relação à intensidade, à dinâmica, ao comprometimento tático. Eu entendo essa parte. A única questão pra mim aí é o Dudu, que talvez tenha alguma coisa que a gente não sabe, né? Porque o Dudu vinha jogando bem, então a parte técnica tava ok, e ele vinha se comprometendo taticamente. É um cara que recompõe, que corre pra trás, que corre o tempo todo, que luta. Então o Dudu, pra mim, mesmo, ele não precisa tirar o Christian não, porque eu entendo que ele precisa reforçar mesmo defensivamente. Mas que ele tirasse o Wanderson, né? Que é um cara que também tem o seu comprometimento tático e tal, mas que ele tirasse o Wanderson e deixasse o Dudu, a não ser que tenha alguma coisa diferente do campo e bola. Mas, isso sabe quem que vai dizer? Os próximos capítulos, o Rafa. Mas com relação ao que aconteceu com o São Paulo, eu gostei da postura, da atuação, gostei da coletiva do Léo Jardim, que não apagou o fogo com querosene, como é o padrão lá no Cruzeiro, né? Então eu gostei, houve uma evolução no time e acho que ele dá um recado. Do tipo assim, ô William, se você quiser jogar, você vai ter que estar mais atento defensivamente. Ô Gabigol, se você quiser jogar, você vai ter que correr mais, né? Inclusive para trás em alguns momentos. Não vai correr que nem o Caio Jorge, mas vai ter que um pouquinho mais, sabe? Então acho que ele dá alguns recados importantes, mas estou muito curioso para acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos que vai ter o personagem baiano, né? Acredito que a Nação Celeste, como dizia o nosso Emanuel Carneiro, né? Aqui na turma do bate-bola, vai bater o ponto. Eu acho que é um caminho aí que o torcedor gosta de fazer, de acompanhar o time dentro de campo, fazer esse apoio incondicional no Mineirão é uma possibilidade. Até naquela prévia que o clube conversa com a federação e com o Mineirão, então calculando aí uns 30 mil. Acho que pode ser isso, né? Para uma quinta-feira, vamos colocar uma véspera de feriado, 9h30 da noite. Essa pelo menos é a prévia
do público, pode ser que melhore, pode ser que dê uma esquentada, mas vamos aguardar em relação a esse ponto, até porque a venda do ingresso já começou na semana passada, ingresso.cruzeiro.com.br. O torcedor tá animado, Cirilo, por quê? Ontem viu um time que correu, que doou, né? Se doou em campo, que não teve bola perdida. Viu o Caio Jorge ser um atacante que lutou também muito. O Lucas Silva, que foi o capitão do Cruzeiro, que teve essa boa participação também dentro de campo. Tudo isso motiva o torcedor. Fato, né? Não dá pra ser aquele time do Mojuque Runa, né? Que corria um bocado pra lá, sem muita vontade, né? Aquele negócio. Então, esse é o sentido que o Leonardo Jardim quer do grupo. Ele, quando fala dessa intensidade, ele quer isso. Ele quer esse time que lute, né, dentro de campo, e pelo menos foi o que deu para ver do Cruzeiro. Por isso, ontem teve Cássio, Fagner, Fabrício, Bruno Vidalba e Kaique, Lucas Romero com Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Esse time começou. Uma mudança certa é na zaga. O Jonathan Jesus volta após cumprir suspensão na vaga do Vidalba. O Vidalba que foi utilizado até de forma surpreendente como zagueiro, não como lateral, nesta equipe do técnico Leonardo Jardim. Nos outros setores, será que o Gabigol volta? Acho que é tema bom pro debate dos comentaristas daqui a pouco, hein, Cirilo? Bom. Será que o Gabigol vai voltar diante do Bahia? É uma dúvida. É uma dúvida importante, né? Porque a história do Gabigol ela é um pouquinho diferente, né? Porque o Gabigol não participou do jogo, né? E o Jardim teve a chance de fazer com que o Gabigol participasse do jogo. Porque ele tem que substituir o Caio Jorge e ele escolhe o Lautaro. Quando chega na entrevista, o Jardim fala que é fã do Gabigol, que é um grande finalizador, foi finalizador nato, né? Que ele cita características do jogo do Gabigol, de que o Gabigol é um segundo avançado, né? Avançado é a maneira, segundo atacante. Em Portugal se fala avançado. E aí ele justifica a não utilização do Gabigol, porque o jogo não exigia, enfim. Quando ele tira o Caio Jorge, que entra também não é centroavante, né? É o Lautaro. O Lautaro não é um centroavante, longe disso. Enfim, não sei. Essa história aí da formação, da característica justificar a ausência do Gabigol, não me convenceu muito. Não sei, não temos a informação. Mas o cenário é que, bom, o Dudu fora, por exemplo, para mim, é injustificável do time titular se o assunto for só bola, só futebol. Vamos ver quais serão os próximos passos, qual será a escalação para um jogo duro na quinta-feira. E daqui a pouquinho vou perguntar aos comentaristas também o que eles acharam da ausência do Gabi e da justificativa do Jardim. Um fato, Emerson Pansieri, que o Cruzeiro competiu muito mais. Muito mais. Ontem um torcedor do Cruzeiro teve mais esperança e a arquibancada é termômetro. Depois de muito tempo, o Cruzeiro terminou um jogo e o torcedor cantou o nome do time lá em São Paulo em reconhecimento ao que os caras fizeram dentro de campo. Em postura, né? Sim. O torcedor reconhece. Não, tem ali o torcedor do Cruzeiro em São Paulo nunca deixa de ir, né? Então 4 mil no Morumbis e foi realmente uma festa bem legal. Nosso Rubem Júnior estava lá também acompanhando tudo de pertinho e gostei muito do discurso dos jogadores também, né? Discurso bem coerente com aquilo que o time produziu dentro de campo. E o Caio Jorge, não é novidade nenhuma que ele terminou o ano bem, terminou o ano machucado e no início do ano sofreu ainda por conta daquela lesão do ano passado, né? Tava num processo de recuperação, mas agora tá firme aí no ataque do Cruzeiro. Deixa eu passar mais uma informação aqui, Cirilo, para fechar, porque saiu a agenda da semana do Cruzeiro. Então, treino amanhã na parte da manhã, treino na quarta-feira à tarde, porque aí é uma forma do Jardim trabalhar. Ele gosta desse treino à tarde porque os jogadores já ficam concentrados pensando no duelo contra o Bahia na quinta-feira às 9:30 da noite. Sexta-feira tem treino de manhã, sábado tem treino à tarde e no domingo é o Bragantino. Esse duelo fora de casa, no dia 20 às 8:30 da noite, domingão, 8:30 da noite, Cruzeiro em Bragança Paulista. Também a agenda completa do time estrelado. Falei em nome de Sócio 5 Estrelas, Cirilo. E os mineiros fechando as rodadas. É difícil. 8:30 da noite, domingão, Pansieri. Esse horário aí. É o jogo pra você não ir ao campo. Esse aí nunca conversou com o nosso Michel Ângelo, nosso diretor de esportes, o rei da logística, porque essa logística de 8:30 é brincadeira. É o jogo pra você assistir pelo YouTube Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte, a transmissão do Piquitito.
Então é isso, galera. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui.